eu confesso que toda vez que nós vamos iniciar um trabalho, a sensação que estamos tendo é que é a primeira vez. Está mal o som? Não está muito. Alô? Alô? Aí. Alô? Tá bom? Que é a primeira vez. Portanto, eu peço aos ouvintes que, por favor, me auxiliem. Eu preciso dessas vibrações. Não só de vocês, como também da espiritualidade que está aqui nos dando suporte para que nós possamos dar o recado da noite. Porque se não fosse assim, eu confesso que não teria condição de estar aqui nesse momento. Porque sou uma pessoa imperfeita, não sou exemplo de virtude, apenas estou aqui com o compromisso de trazer um recado. Não sou expositor, não sou palestrante, eu gosto de dizer que eu sou um facilitador, porque aquilo que nós vamos estudando durante o tempo vago que temos e o que já estudamos no passado, nós sentimos a necessidade de expor. Por quê? É aquela mensagem de Jesus, não é? Não coloque a luz debaixo do alqueire. Que adianta eu aprender só, ter as informações e não repassá-la? Não é? Não vai aqui nenhuma vaidade, porque não sou melhor do que muitos que aí estão, e acredito que tem até mais competência do que eu para estar aqui e fazer uma exposição. Correto? Agradeço também a espiritualidade que está me assistindo e, sem dúvida alguma, está também levando as pessoas que estão nos ouvindo a sensibilização necessária, não é? Para que elas possam se desarmarem e facilitar até mesmo a influência desses espíritos amigos que vêm em nosso socorro, não é? A nossa proposta de hoje é falar sobre palavras de vida eterna. Quem é que tem as palavras de vida eterna? Quem acertar vai ganhar uma viagem ao nosso lar. Quem é que tem as palavras de vida eterna? Hein? Jesus. Isso. Vai ao nosso lar hoje, a hora que você dormir. Mas vai ter que voltar porque não tem, já você não desencarnou ainda, né? Vai ter que voltar ao corpo. É uma viagem esplendorosa, né? E nós podemos fazer essa viagem. Não é? Então hoje nós vamos falar de palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna é até um título do livro, né? De Emmanuel. Tem luz aqui? Tem. Isso. Agora a espiritualidade veio com força mesmo, né? Então veja bem, nós vamos tratar desse assunto porque muitas vezes a gente pensa Jesus há 2000 anos atrás. Não é assim? Ele disse assim, ele contou essa parábola, não é? Ele fez essa frase, e fica por isso mesmo. A gente não traz para o nosso dia a dia. E nós vamos constatar o porquê que essas palavras são de vida eterna. Perguntaram o Kardec perguntou aos espíritos na questão 625. Quem é que sabe? Quem é que está nessa questão? É a resposta mais curta que tem aqui nesse livro. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Muito bem. E nós temos Jesus como guia e modelo? Eis a questão.
Nós temos ídolos diversos que nos empolga, que nos influencia fortemente. Mas nós não temos Jesus como nosso herói. Já observaram isso? O meu menino, o Cristiano, quando era ainda criança, estava muito em voga o Hulk. Quem é que lembra do Hulk? Ele era empolgado pelo Hulk, empolgadíssimo. O Hulk era violento, né? Ele inchava e começava a esbofetear todo mundo, uma força descomunal. Eu sentava perto dele e dizia assim: Zé, esse homem está doente. Para desmoralizá-lo, né? Ele está doente. Ele fica verde, ele fica inchado, ele fica violento. Ele está doente, meu filho. Não pode ser um herói, não pode ser doente. Ele tem que ser ativo, vivo, não é? Comprometido com uma causa do bem, etc. Mas a influência da mídia é muito forte, né? E muitas vezes nós nos perdemos nesse momento. Mas Jesus é o guia e modelo. Ele detém a palavra de vida eterna, e nós vamos ver em certas pinçagens do Evangelho como isso serviu no ontem, na nossa infância espiritual, e serve hoje na nossa madureza. Não é? Depois dessa longa caminhada de 21 séculos, né? E nós ainda não entendemos a profundidade de Jesus. Então, na questão 625, não é? Que todos conhecem, vamos encontrar o Kardec dizendo: para os homens, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pôde inspirar na terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Está escrito com letra maiúscula, para salientar bem. Lei do Senhor. Quem é esse Senhor? Deus. Jesus, Filho maior, governador desse planeta, o Espírito mais perfeito que esteve junto de nós, não é? Porque sendo Ele, prosseguimos, por sendo Ele o mais puro de quanto tem aparecido na terra, o Espírito Divino, com letra maiúscula novamente, o animava. Jesus, vamos dizer assim, é um porta-voz, um emissário de Deus no nosso planeta. A sua expressão é tão grande que nós ainda não temos a capacidade de avaliar, mas é imensurável. Veja bem, ele presidiu a formação do planeta Terra, com a pleia de espíritos que o acompanhava. Depois desse feito maravilhoso de criar esse planeta, enviou vários emissários no Velho Testamento, trazendo as expressões da sua verdade em diversas correntes religiosas através de culturas diversas também. Na China, na Índia, no seio da África, as suas verdades chegaram com uma linguagem diferenciada, mas eram portadoras de verdades. Se nós formos pesquisar no budismo, no budismo, no confucionismo, não é? Nas filosofias de Platão e Sócrates, nós vamos encontrar o dedo de Cristo, porque eles foram emissários. Não eram homens perfeitos, mas eram, vamos dizer assim, entre aspas, profetas. Pessoas com determinada sensibilidade e com um grau de adiantamento para a época muitíssimo avançado, até para os dias de hoje, que eram os portas-vozes da época. E eles foram emissários do Cristo. Pois bem, esta é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Se lermos atentamente essa questão,
nós vamos adentrar na intimidade dos conhecimentos do Cristo. Um amigo protestante, certa vez, me deu esse livrinho aqui. Falou assim: Paulo, aí é a síntese do estudo da Bíblia, ABC da Bíblia. Eu nunca desprezei esse presente, eu guardo sempre comigo, porque aqui traz assim o roteiro para se estudar a Bíblia, e com muita perfeição. Só que nós vamos encontrar na doutrina espírita uma interpretação muito mais profunda dos ensinamentos de Jesus. Bom, questão 625. E agora? Qual é o emissário que veio desdobrar todo o ensinamento do Cristo? Se Cristo falou em parábolas e apontou algumas frases de efeito, vamos dizer de efeito, né? Para mexer com a nossa índole, veio Emmanuel. Eu vou falar Emmanuel, guia espiritual do Chico. Ele toma do Evangelho e discute cada versículo do Evangelho para facilitar o nosso entendimento. E olha o que o Emmanuel vem dizer nesse pequeno trecho da sua fala. Abrimos aspas. Olhe bem. Vede, pois, que todos os vossos progressos, todos os vossos surtos de evolutivos estão previstos no Evangelho. Evangelho com letra maiúscula. Todas as vossas ciências e valores no quadro das civilizações passadas e no mecanismo das que hão de vir estão consubstanciadas nas palavras do Divino Mestre. É verdade isso? Ele não exagerou? Ou ele está um tanto fanático? Nós vamos verificar ao longo dessa pesquisa que nós fizemos que é real. O Evangelho no dia de hoje, o Evangelho no nosso dia a dia, e vamos verificar que os 27 livros que consta do Novo Testamento, eles trazem anotações do que diz Jesus. E todos conhecem aqui os apóstolos. Tiago, Paulo que veio depois, Pedro, Mateus, Marcos e todos os outros. Eles foram anotando o que Jesus falava. Eles eram os repórteres que acompanhavam. João com muito mais preciosidade, porque ele tinha um veio poético em expressar, em anotar e dizer daquilo que Jesus sentia e falava. Portanto, João tem uma clareza maior. Não é? Não que os outros não tivessem seu valor. Não é? Então, veja bem que esses 27 livros vêm trazendo para nós, em linguagem simples e profunda, lições para a vida eterna. Os 27 livros, se nós formos buscar alguns filósofos, alguns questionadores, não é, do que está escrito no Evangelho, com a intenção de confundir muitas vezes, acabam complicando. Mas se nós quisermos tirar o espírito da letra, do que consta nas palavras, nas anotações dos apóstolos, nós vamos encontrar expressões de verdade. E nós vamos verificar isso ao longo da nossa conversa. Não é? Os protestos da atualidade, quais são? Os psicólogos, os sociólogos, os filósofos da atualidade vêm dizer para nós que existe um acúmulo de riquezas em pouquíssimas mãos. Por quê? Né? É o egoísmo. Nós acabamos de ler ali que a grande cadeia que prende o homem, que não deixa ele colaborar,
exatamente o egoísmo. Isso aqui é meu, não abro mão disso por nada, por nada, por nada. Agora, aí vem aquela velha história que nós conhecemos. Caixa de gaveta. Enterro é acompanhado por caminhão de mudança. O único enterro que eu vi acompanhado de mudança, sabe de quem foi? O faraó. Mas levou tudo para o buraco e não levou para lugar nenhum, ficou no buraco. Né? Você já viram as histórias dos faraós, né? Construíram grandes pirâmides e para ali levou os seus bens, levou escravos para lhe servir e morrer com ele. Isso é coisa do passado. Mas aconteceu na humanidade. Não é? A história está aí para registrar isso. Então, esses protestantes, vamos dizer assim, dessa situação de prender os bens, acontece nos dias de hoje. Não é? O acúmulo de riqueza impede, vamos dizer, freia, bloqueia o circular das riquezas, complicando a vida de muita gente. Não é? Então, o que diz no Evangelho? Quem sabe? Hein? Não acumuleis tesouros na terra. Entre aspas. Está lá no Evangelho. 2000 anos atrás, né? A vida de cada um não consiste na abundância dos seus bens. Vocês já leram o inventário do Chico Xavier? O mineiro mais rico do século. Não, Sebastião? Quem que não conhece Chico Xavier? Ele não tendo nada, deu tanto, não é? E tem pessoas que têm uma fortuna e não sabem o que vai fazer com ela. É aquela história do que acumulou tesouros, não é? Acumulou nos seus paióis muito milho, quando ele falou, agora eu vou descansar, já era tarde. Foi resgatado para o plano espiritual. Então lá no Evangelho está dizendo, não acumulei esse tesouro. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Não é? Digno é o trabalhador do seu salário. Compadeça das multidões em dificuldade. Está lá no Evangelho. Tudo isso aqui são mensagens feitas, né? Para que a gente faça uma reflexão acerca disso. O egoísmo é que nos impede de doar. Vamos para uma outra questão. Os estudos psicológicos, é muito em moda nos dias de hoje, né? Quais as recomendações que nós recebemos, o que eles nos passam para melhorar a nossa condição e o nosso equilíbrio psicológico. Não é? Então eles dizem o seguinte, os psicólogos, homens da área da ciência dos dias atuais, que é a doença do século. O que nós mais vamos precisar daqui para frente é de psicólogos. O tratamento vai ser o do divã, né, Sebastião? Para tirar os bloqueios, né? Que nós adquirimos pela nossa falta de abertura, de entendimento das coisas divinas. O homem não é matéria. O homem é alma. O homem é espírito, não é? O corpo o que é? É a ferramenta de que se usa para se manifestar no mundo físico. Mas nós não somos corpo, nós somos, acima de tudo, a alma. E se nós não cuidarmos do nosso psiquismo, ou se não cuidarmos do nosso espírito, nós adoecemos o nosso corpo. Correto? Você falou em ansiedade. O sujeito muito ansioso, ele prejudica-se. Auto se prejudica. E abre uma sintonia com aqueles que também são ansiosos. Conclusão? Vai criando uma camada, não é? De energias semelhantes e pela lei da física semelhante atrai semelhante. E vai se transformando num peso sobre os nossos ombros, dói até a nuca.
A pessoa quando está muito ansiosa ou depressiva, ela tem dores no ombro, porque o peso das energias são tão grandes que afeta o físico. Quem tiver aí com depressão, a hora dá uma apertadinha assim, manda a mamãe, o papai, o namorado, dá uma apertadinha aqui, né, Sebastião? É um pulo, né? Uma dor muscular provocada pela tensão e pelo estresse. Essa é uma que eu conheço, né? Porque eu não sou da área da ciência. Mas se for procurar doenças no corpo, nós vamos ver que ela está primeiro na alma. Correto? Então, cuida-se da alma, reflexo no corpo. Então, os psicólogos vêm nos dizer que temos que mudar o nosso comportamento. Os filhos têm os pais como modelo, não é? Pensamento aí, observação dos psicólogos. Os pais estão comportando adequadamente para ser modelo? Nem sempre. Deveria ser assim. O filho vê no pai o modelo. Mas o pai ainda, nós temos que raciocinar, tem as suas deficiências. Nós podemos admirá-lo, mas nós não podemos idolatrá-los. Temos que ver os defeitos que eles carregam, compreendê-lo. Se é um defeito, eu não tenho que imitá-lo. Eu tenho que imitar as suas virtudes. Não é? Eu tenho que sentir e transmitir o amor que ele me transmite. Mas eu não posso idolatrá-lo, porque eu não posso amar o meu pai mais do que amo a Deus, que é a perfeição. Não é verdade? Então os psicólogos nos mostram isso. O homem necessita de autorrealização, diz os psicólogos. Ele precisa dos seus mecanismos de defesa. O inconsciente percebe-se que o homem tende a demandar aos outros aquilo que ele é. Já observaram isso? A gente vê na outra pessoa o que está em nós, o que está no nosso inconsciente, ou no nosso subconsciente. É o defeito que eu vejo em alguém, é o defeito que eu carrego. Não é assim mesmo que nós comportamos? Então, são os psicólogos mostrando essas situações para nós. Os psicólogos demonstram que a excessiva dependência dos filhos em relação aos pais entrava-lhe o desenvolvimento. Nós estamos vendo isso nos dias atuais? Tudo para os filhos. Eles não aprendem a desenvolver-se. Né? Não estou dizendo que todos se comportam dessa maneira, mas os nossos filhos têm que aprender a tropeçar para levantar. Não é? Senão ele não aprende a caminhar, ele não tem autodefesa. Estou falando uma linguagem simples, mas aí nós podemos aprofundar isso. Cada um faça do seu modo. Não é isso mesmo? Então, nós estamos vendo aí os filhos, crianças que quer um celular a cada 6 meses, né? Não tem essas histórias assim, papai, esse eu não quero, porque não serve, esse não é igual do fulano, né? Então, é o desgaste econômico, é o desgaste emocional, é as pirraças muitas vezes, né? E isso vai afetando a nossa educação, a nossa evolução, a nossa compreensão dos ensinos de Jesus. E nós vamos ver se Jesus dá algum recado nessa direção para nós. Aqui está. Fazei o que viste junto ao seu Pai. Brilhe a vossa luz. Agora vem o que eu vejo no outro, o defeito que eu tenho, não é? Então diz assim: vede o arqueiro no olho do outro, mas não vedes o trave do seu. Isso é muito comum na sociedade no seu todo. A crítica, né? A crítica mordaz, a crítica que não constrói, a crítica com a intenção de diminuir o outro, não é? Isso acontece nos nossos dias. Então é Jesus dizendo para nós
que nós temos que fazer essa mudança de comportamento. É Jesus dizendo isso. Olha a profundidade. Se nós trocarmos de psicólogo aqui, a coisa fica melhor, não fica? Hein? Uma ocasião, brincando com uma pessoa, ela estava muito deprimida, muito. Eu falei, olha, eu conheço um psicólogo extraordinário. Ela perguntou, ele é muito caro? Eu falei, é assim. Onde é que é o consultório dela? Aí eu estava com o Evangelho segundo o Espiritismo, na banca do livro, falei, olha, esse aqui, ó. Do capítulo 5 até o último, você tem lição de psicologia à vontade. Ensina até você morrer. Como é que você deve comportar na hora da morte? Custa caro? Não, estou te dando presente. Não sei se valorizou, né? Mas ali está toda a referência de como devemos nos comportar. Não é? É um verdadeiro manancial de informações. Aí vem um elemento aqui na casa espírita, com todo respeito, não é crítica, toma passe, melhorou. Fulano, medite sobre o Evangelho. Procura colocar em ação o que você está lendo e sentindo nessas páginas, para que você não adoeça depois. Porque se eu tomo passe, melhoro, que é uma condição natural. Você vai recebendo energia, se fortalece, se sensibiliza, aí vem a recomendação. Agora você tem que caminhar com as suas próprias pernas, corrigindo as suas próprias deficiências. Aí que é o X da questão. Nós não queremos fazer isso. Não é? Não é? Então veja bem que o Evangelho é um manancial de informações psicológicas para nós. Os estudos de filosofia, uma outra ciência, muito do momento, né? De profundidade, esclarece como sendo de alcance universal a lei da evolução. De onde você veio? O que você faz aqui? Para onde você vai? 3 questões fundamentais. Por que eu estou aqui? Qual é a razão? Aí a gente debruça sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro básico da doutrina, que é o livro dos Espíritos, nós vamos compreender a nossa caminhada evolutiva, desde o mineral até o hominal e até o angelical. Nós fomos criados para a perfeição. Se nós não adiantamos os nossos passos, é porque nós somos indolentes e rebeldes, razão porque nós sofremos e adoecemos, ou quando muitas das vezes nós já chegamos no planeta doente, não é? Filtrando todas aquelas mazelas do meu comportamento infeliz de uma outra encarnação. Estão entendendo? Ou está difícil? Está entendendo, né? Então veja bem, a filosofia nos mostra essa trajetória, esse caminho a percorrer. Será que Jesus diz alguma coisa para nós? É exagerado Jesus dizer para nós assim: Sebastião, seja perfeito. Não é. Porque nós carregamos as virtudes na nossa intimidade. Nós carregamos virtudes na nossa intimidade. Vou trocar em miudinho. Isso é para mim, que sou mais ignorante um pouquinho. Você pega um grão de feijão, você colocou em um ambiente próprio, daí a pouco você tem uma folhagem formada. Se plantar um pé de milho, é diferente. Ele traz na essência, na sua genética, toda aquela qualidade, sabor, cheiro, não é? As suas características de folha, cor, etc. O homem também não foge a isso. Nós somos semente de Deus. Trazemos em germe todas as nossas virtudes. Só que nós ainda não nos encorajamos para tal. Para fazer despertar as nossas virtudes. Para afugentar as sombras da nossa ignorância. Nós não fazemos isso.
Preguiça. Não é? Falta de quê? De vontade. Muitas das vezes. Eu me coloco aí, não estou dando lição para ninguém não, tá, gente? Essa página veio muito a propósito a mim, em primeiro lugar. Porque ao ler, ao estudar, ao meditar sobre essas questões, eu tenho que dar um jeito na vida, né? Amanhã, quando eu deparar com o meu guia espiritual, o meu anjo guardião, ele vai dizer assim: você sabia, Luiz? Então o seu grau de responsabilidade é maior. Muitas pessoas não tomam uma atitude severa com relação a si mesmo para se modificar, porque levam uma vida muito matéria. E nós não somos matéria. Nós temos que sobrepor a matéria. Nós temos que dar asa ao nosso espírito. Eu, por exemplo, de vez em quando eu passo a mão assim, vejo a minha asa está crescendo, mas falta muito. Alguns milhões de anos aí, quem sabe eu vou crescer uma asa, né? Não é assim mesmo? É brincadeira, gente. Eu não tenho pretensão de ser anjo. Se tiver que acontecer, é por conta, né, do tempo e do avanço da evolução do ser. Então, Jesus diz: seja perfeito como perfeito é o vosso Pai. Não é isso? Não exagerou. Nós somos criaturas especiais. Os estudiosos da psicossoma, psico, alma, soma, corpo. Então a psicossoma estuda a alma e o corpo. Por que você está doente? A homeopatia faz isso, não, Sebastião? Você que é especialista, né? O médico, quando o paciente vai ao consultório do médico, ele vai explorar o quê? As suas fragilidades. Não é assim mesmo, Sebastião? O mesmo acontece conosco. Você é muito estressado? Sim, você vai adquirir uma úlcera. Você vai sentir dor de cabeça. Não é assim mesmo, Sebastião? Você vai sentir dor no corpo. A sua coluna vai sair de linha devido ao estresse e à pressão que você coloca sobre si. Quem já falou aí em benzedura de espinhela caída? Todo mundo tem. Você sabe por que a gente fica com a espinhela caída? É, Sebastião? Não? Então nós vamos aprender agora. Eu aprendi, agora vou passar para você. O nosso corpo tem um ponto norte, um ponto sul, leste, oeste. Somos uma cruz, né? Então nós temos uma linha imaginária do norte ao sul, do leste ao oeste. Quando nós entramos em desequilíbrio, nós fazemos isso. Desequilíbrio energético. Nós fazemos isso, ó. Nós saímos do eixo. Aí a coluna acompanha. Aí a espinhela aparece. Aí vem o passista e coloca em ordem. Aí vem a benzedeira do mesmo jeito. Aí vem o médico, não é? Também com a sua consulta, com seus medicamentos, com a sua influência, que quase sempre quem trabalha na área de saúde é muito bem assistido. Não é? Então ele, com o seu medicamento, os seus conselhos, sua fala amiga, não é? Todo aquele ritual, ele veste o jaleco, ele toma pressão, ele conversa com o paciente, daí a pouco ele sai bonzinho, não tomou nem o remédio ainda. É verdade ou é mentira, Sebastião? Já aconteceu isso, né? Um médico me contou isso, por isso que eu estou falando para vocês, porque eu nunca consultei ninguém, mas é assim que acontece. Então, o estudo da psicossoma nos leva a essa questão. Estudar o corpo, estudar a alma e os reflexos do corpo. Todo mundo correndo atrás de quê? E a própria sociedade nos impõe a isso. É o consumismo, é as notícias desagradáveis que estão sempre a nos rodear.
é a nossa falta de sintonia com aquilo que pode nos trazer um equilíbrio, não é? Nós muitas vezes nos sentimos muito satisfeitos com aquelas tragédias que acontecem, e a mídia sabe que nós gostamos disso, então elas exploram esses fatos dramáticos, as tragédias, e vai repetindo todos os dias da semana, e a pessoa vai interagindo com aquelas dores, não é? Com aquelas dificuldades, e muitas vezes não reage, diz assim, isso não é comigo, isso é lá. A única coisa que eu posso fazer, prece, e se for possível dar alguma ajuda material, ofereça, porque já aconteceu, né? Quanta gente chorando porque aquelas criaturas que foram soterradas, né, pela lama há poucos anos atrás. Não fique triste, angustiados, depressivos por isto, porque antes de acontecer uma tragédia de grande monta, já tem uma equipe espiritual com 3 para cada vítima. Tanto é verdade que as pessoas que perdem os seus entes amados, elas são de tal forma arrebanhadas para compreender aquela situação, que elas suportam essa dor, a dor da ausência, não é? Então, gente, é essa situação. O psicossoma é o trabalho, o espírito do corpo. E o Evangelho fala alguma coisa? É do coração, é no coração em que vem o mal. Não é o que está fora que me afeta, é o que está dentro que eu produzo, em forma pensamento, em forma energia, que vai atrair semelhante para mim. Correto? Não é o de fora, é uma sintonia que eu abro com o que está lá fora. Tanto é que Jesus diz com maior clareza: o mal está em nós. Nós temos que trabalhar o mal em nós. Não é isso mesmo? Mas não é preciso nós nos desabarmos diante das informações que nós recebemos. Nós recebemos informações, vamos trabalhá-la, vamos procurar a solução. Não é? É não ficar para baixo, não é? Para que a gente possa levantar e superar o problema. Isso é uma realidade, gente. Todo mundo aqui já passou por alguma dificuldade, perda de ente amado, doença, perda de um filho e outras tragédias, não é? E a gente passou por ela. A gente olha no retrovisor, está lá atrás, não é? E a gente pergunta cá dentro, como é que eu suportei o peso daquele fardo? É que nesses momentos da dor é que os espíritos superiores se fazem presente. Já viu a história de São Francisco? São Francisco estava caminhando quando veio uma nevasca terrível. Eles não tinham nem visão durante o dia, eles foram caminhando à procura de um abrigo. Veio a noite, a nevasca continuou terrível. Aí eles descobriram um mosteiro, bateram na porta. Aí o porteiro lá do mosteiro falou assim: quem é? Ele falou: é Francisco. Ele falou: não acredito. Está mentindo, porque diante de uma nevasca dessa, ninguém vai ficar exposto a ela. Não abriu a porta. Bateu a segunda vez, ele não acreditou, achou que fosse um assaltante. Aí o que ele fez? Não tem jeito. Aí tirou a roupa, ficou nu, coisa de doido, né? E começou a rolar na neve, brincar e pular. Aí o companheiro que estava com ele falou: Francisco, você está ficando perturbado? Pois não. Agora que nós não temos nenhum recurso mais, só me resta um, que é a presença de Deus nesse momento. É difícil entender isso? Francisco era capaz de fazer essa façanha, não é?
mas ele fez essa façanha. Não sei se é lenda ou se é verdade, mas há uma realidade por trás disso tudo. E quando nós superamos as dores, as dificuldades, nós vamos ouvir cá dentro: eu não te falei que passava? Na vida tudo passa, isso também vai passar. É só a gente ter paciência, equilíbrio, prece, sintonia no que é bom, no que é útil, e nós vamos atingir esse momento, não é? Nós vamos superar. Então, não turbe os vossos corações. É o que Jesus está dizendo. Não fique angustiado. Isso vai passar. Está lá no Evangelho, não é? Então, as reflexões, investigando as ordens do universo, conclui pela realidade da lei de causa e efeito, que estimula e que cada ser recebe em resultado da sua ação. A lei de reação não é só física, ela também é moral e psíquica. E o que o Evangelho vem nos dizer? Não é? Procurai e achareis. É Jesus dizendo: procurai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Quem comete o mal é escravo do próprio mal. Ah, eu errei. Todos nós erramos. Descobriu o porquê do erro, procura uma forma de superá-lo. Uma ocasião, conversando com uma senhora, ela tinha feito um aborto, ela estava desesperada, arrependida do que fez. Falei: agora não tem mais jeito. Você engravidar novamente não é possível, não é? Você já está com uma idade avançada. Então você procura uma creche, dá todo o seu amor a essas crianças, vai evangelizar a criança, vai para a favela catar piolho, faz qualquer coisa para que o bem cubra o mal praticado, ou pelo menos amenize aquela situação. E quem sabe numa outra oportunidade essa criança estará de volta, não é? No seio da própria família, sem o ódio no coração, sem a revolta, não é? Então veja bem, os grupos tiranos que oprimem as massas, não acontece isso? Populações são esmagadas por esses grupos. São grupos políticos, são grupos até mesmo com rotulagem religiosa, que oprime o pensamento, que tira o senso de compreensão. São os exércitos e tantas outras coisas mais, são o poder econômico que oprime, etc. E o que o Evangelho vem nos dizer? Não desembanha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é? Mais adiante, um texto evangélico também, palavra de Jesus, que vem nos dizer a respeito disso. Não explore aqueles que não têm o que comer. Sabes que os chefes de nações se refugiam e se engrandecem, os governos com as autoridades. Não seja assim, aconselha. Todo aquele que quiser ser o grande e o maioral, que seja servo de todos. Todo mundo aqui assiste na Semana Santa a cerimônia do lava-pés. Qual é a moral daquela cena? Hein? Quem se lembra? Né? Porque Jesus tinha uma característica muito especial. Ele fazia teatro para ensinar. Ele aproveitava aquela oportunidade de uma discussão, de um conflito, e ele aproveitava e fazia uma cena. Era um artista. Diz que no momento em que os apóstolos começavam a discutir entre si, quem lava o pé de quem? Você não lava o meu porque eu sou maior que você.
você não é superior a mim. O que Jesus faz, num gesto de humildade? Ele apanha a toalha do escravo que trazia a bandeja, a bacia na mão, toma a toalha, amarra na cintura e lava o pé de todos. E, por cima, beija. Essa cena é para que a gente nunca mais esqueça. Não é? Nunca mais. Mas nós esquecemos. Então, o término dessa cena, ele coloca a frase: aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Jesus foi servo de todos? Sim. Ele precisava ser servo? Não. Exemplificava. Não é? E nós temos que seguir essas pegadas. Existem aparelhos hoje de alta sensibilidade que podem fotografar a nossa aura. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas sabem. Chama-se quirliografia. A quirliografia ela é capaz de detectar as minhas energias, as minhas emanações energéticas. Fotografar. Isso foi criado pelo casal Killian e vem sendo desenvolvido até os dias de hoje. Não é? Então, a pessoa que tem equilíbrio emocional, que tem boas atitudes, bom coração, se você tirar uma quirliografia do dedo, vai ver uma luminosidade incrível. Mas aquele que está sempre para baixo, sempre depressivo, procurando o que é pior na sociedade para se juntar a isso, o que é que acontece? Se tirar uma quirliografia, vai apresentar um opaco, sem luz, quase sem luz. Isso é registrado por aparelhos fotográficos de alta sensibilidade, não é? Então a quirliografia vem mostrando essas nossas energias, isso emana de nós, não é? Então, o que Jesus fala a respeito disso? Quem sabe? Vou dar só a primeira palavra. Vós sois luz, fazei luzir a própria luz. Basta, né? Tem outras frases. Se o seu corpo é iluminado, se o teu corpo for todo iluminado, sem nenhum ponto escuro, então sim, estará pleno de luz. Então é o que nós temos que buscar. Os físicos e os matemáticos concluem que a matéria é luz coagulada gravitacionalmente. Gênios e investigadores descobrem na base das manifestações energéticas a lei de sintonia pela qual o semelhante atrai semelhante. Se o elemento tem boas energias, ele acaba atraindo boas energias. Se ele tem más energias, ele acaba atraindo más energias. Mas ele atrai como? Pela atração do pensamento, pela sintonia. Agora tem uma frase de Jesus que é terrível. Ele diz assim: onde houver carniça, ali há corvos. É forte, né? Então, se eu tenho um pensamento, não é, desse teor, eu vou atrair outros. Na linguagem de hoje é essa. É um convite à mudança, né? As almas liberais se levantam contra o despotismo e os regimes totalitários, movimentando, salientam maiores cotas de liberdade e protestam contra a sonegação de informações. Nós observamos que as comunicações do dia de hoje vêm crescendo, mas nós não sabemos fazer escolha. Nós temos informações de tudo, até do que não precisa, e nós vamos absorvendo.
Então nós temos que fazer uma seleção dessas informações. Nós temos o direito de saber o que acontece ao nosso redor, para auto nos defender, como também fazer tomar uma posição sempre positiva em relação ao negativo. E as informações é que nos ajudam nisso. E lá no Evangelho nós vamos encontrar algo semelhante. As informações chegarão até nós, está terminando, falta 2 frases, chegarão até nós por onde? Terminado. As televisões, internet. A nossa mente pode ser considerada uma telha, uma parte superior do corpo onde vem as informações. Então, encerrando, o Evangelho é um código no qual consta os mecanismos de equilíbrio e de ordem universal. Então não é historinha somente, é todo um código de amor. É um código de amor. Então Jesus, quando nos fala, Ele está dizendo para nós: melhore, seja perfeito, caminhe na minha direção, eu sou o modelo e guia. Quem me segue não anda em trevas, não é? Então são essas as nossas considerações de hoje, né? Encerramos agradecendo a atenção que nos foi dispensada. Desculpe se cometemos alguma falha ou se avançamos um pouco, né? Mas eu prometo que vou caprichar, na próxima não vou gastar muito.